Existe algo que quase ninguém percebe sobre a própria vida. Não é algo óbvio. Não é algo que alguém ensina, mas está presente o tempo todo, silenciosamente. A maioria das pessoas passa anos, às vezes décadas, sem notar. E quando finalmente percebem, já estão presas em padrões que parecem impossíveis de quebrar. O mais curioso é que esses padrões não surgem de forma aleatória. Eles seguem uma lógica invisível, uma lógica interna. E enquanto essa lógica não é compreendida, a vida continua se repetindo, com rostos diferentes, cenários diferentes, mas com a mesma sensação, os mesmos conflitos, as mesmas frustrações, como se algo estivesse sempre fora do lugar, mesmo quando, externamente, tudo parece estar funcionando. E esse é o primeiro ponto que precisa ser entendido. Nem tudo que funciona está alinhado. Você pode ter uma rotina organizada, pode cumprir suas responsabilidades, pode até parecer estável, mas ainda assim sentir que existe algo errado. E esse sentimento não é fraqueza, não é ingratidão, não é confusão, é percepção. Uma percepção que começa sutil, quase imperceptível, mas que cresce com o tempo, até se tornar impossível de ignorar. E quando isso acontece, a vida começa a pressionar, não porque algo deu errado, mas porque algo precisa mudar. E essa mudança não começa fora, ela começa dentro. Existe uma estrutura interna que define a forma como você enxerga o mundo, como você reage, como você escolhe. E essa estrutura não foi criada conscientemente. Ela foi formada ao longo do tempo, através de experiências, de adaptações, de momentos em que você precisou se ajustar para continuar. E isso é natural. Todo ser humano faz isso. O problema não está em se adaptar. O problema está em esquecer quem você era antes da adaptação, porque em algum ponto você começa a confundir sobrevivência com identidade. Aquilo que você fez para se proteger passa a parecer quem você é, e é aí que começa a desconexão. Porque existe uma diferença profunda entre quem você é e quem você se tornou para se encaixar. E quanto maior essa diferença, maior o desconforto, mesmo que você não saiba explicar, mesmo que você não consiga apontar exatamente o que está errado. O corpo sente, a mente reage, e a vida começa a dar sinais. Mas esses sinais raramente são claros. Eles aparecem como inquietação, como insatisfação, como um cansaço que não passa, e principalmente como repetição. Porque quando algo interno não é resolvido, ele se manifesta externamente e se manifesta em ciclos. Você já percebeu como certas situações parecem se repetir na sua vida? Como se você estivesse vivendo variações da mesma história. Isso não é coincidência, é padrão, e padrões existem para serem reconhecidos. Mas a maioria das pessoas tenta quebrar o padrão sem entendê-lo. E isso não funciona, porque o padrão não está fora, está dentro. E tudo o que está dentro precisa ser visto antes de ser transformado. Mas ver exige algo que poucos estão dispostos a fazer: parar, sem distração, sem fuga, sem justificativa, e apenas observar. Observar a si mesmo, observar suas reações, observar o que se repete. E isso parece simples, mas não é. Porque quando você começa a observar, você começa a ver, e nem tudo o que você vê é confortável. Existe uma parte sua que foi deixada de lado, não porque você quis, mas porque em algum momento parecia necessário. Talvez você tenha aprendido que certas emoções não eram aceitáveis, que certas partes de você não seriam bem-vindas, e então você começou a esconder, a ajustar, a moldar, até criar uma versão de si mesmo que funcionasse. Mas essa versão tem um custo, ela funciona externamente, mas internamente cria divisão. E essa divisão gera tensão, uma tensão silenciosa, constante, que muitas vezes se manifesta como ansiedade, ou como uma sensação de vazio, ou como uma dificuldade de se sentir verdadeiramente presente. E isso não é um erro, é um sinal de que algo dentro de você quer ser integrado, quer ser reconhecido,
quer ser visto. Mas enquanto você continua ignorando, isso se intensifica, até que chega um ponto em que não dá mais para sustentar. E esse ponto é muitas vezes chamado de crise, mas raramente é apenas isso. Na maioria das vezes, é um ponto de transição, um ponto em que a estrutura antiga começa a ruir, para que algo mais verdadeiro possa surgir. Mas isso só acontece se você permitir. Se você resistir, o padrão continua. Se você olhar, o processo começa. E esse processo não é rápido, não é simples, mas é transformador, porque ele muda a forma como você se relaciona consigo mesmo. E quando isso muda, tudo muda. A forma como você vê o mundo muda. A forma como você interpreta as situações muda. A forma como você reage muda. E isso altera completamente a sua realidade. Mas tudo começa com um único movimento: consciência. Consciência do que está acontecendo dentro de você. Consciência dos padrões que se repetem. Consciência das partes que foram ignoradas. E essa consciência não vem de fora. Ela não pode ser dada. Ela precisa ser desenvolvida. E isso exige presença. Presença para observar. Presença para sentir. Presença para reconhecer. E quanto mais você desenvolve isso, mais claro tudo se torna. Aquilo que antes parecia confuso começa a fazer sentido. Aquilo que parecia aleatório revela um padrão. E aquilo que parecia sem solução começa a se reorganizar. Mas esse é apenas o começo, porque reconhecer é o primeiro passo. O próximo é integrar. E integração exige algo ainda mais profundo: aceitação. Não uma aceitação passiva, mas uma aceitação consciente, de reconhecer todas as partes de si, mesmo aquelas que você evitou por muito tempo, porque aquilo que é rejeitado continua operando, mas aquilo que é integrado se transforma. E esse é o verdadeiro ponto de mudança: não eliminar partes de si, mas compreender. E ao compreender, transformar. E esse processo continua, sempre, porque sempre existem novas camadas, novas partes, novos aspectos a serem vistos, e isso não é um problema. É a própria natureza do crescimento. E talvez o maior erro seja acreditar que existe um ponto final. Não existe. Existe apenas aprofundamento, e quanto mais você aprofunda, mais próximo você fica de si mesmo. E isso muda tudo. Existe um momento específico na vida em que tudo começa a mudar. Mas esse momento não é marcado por um evento externo, não é uma conquista, não é uma perda, não é algo que os outros percebem. Ele acontece internamente, silenciosamente, e quase sempre começa com uma pergunta que surge sem aviso, sem lógica aparente, mas que, quando aparece, não pode mais ser ignorada. Por que minha vida é assim? E essa pergunta carrega um peso diferente, porque não é curiosidade, é inquietação. É o início de uma ruptura interna. Porque até esse ponto você aceitava padrões, aceitava repetições, aceitava a ideia de que as coisas eram como tinham que ser. Mas quando essa pergunta surge, algo muda. Você começa a observar. E quanto mais observa, mais percebe. Percebe que certas escolhas não foram realmente escolhas. Percebe que muitos caminhos foram seguidos por influência, por medo, por adaptação. E isso cria um efeito difícil de ignorar. Uma sensação de que você não está totalmente no controle da própria vida. E essa percepção pode ser desconfortável, porque confronta uma ideia muito forte. A ideia de que você sabe quem é. Mas será que sabe? Ou será que você conhece apenas a versão que foi construída ao longo do tempo? Uma versão moldada por experiências, por expectativas, por necessidades de aceitação. E isso leva a um ponto ainda mais profundo. Se essa versão foi construída, então ela pode não ser totalmente verdadeira. E quando essa possibilidade aparece, ela desestabiliza, porque questiona tudo. Questiona suas decisões, seus comportamentos, suas relações e até a forma como você se enxerga. Mas esse desconforto não é um erro. Ele é necessário,
porque sem ele não existe questionamento, e sem questionamento não existe mudança, existe apenas repetição. E repetir é fácil, é automático, não exige esforço, mas também não leva a lugar nenhum. Apenas mantém você no mesmo ciclo. E ciclos têm uma característica interessante. Eles se tornam invisíveis com o tempo. Você para de perceber, passa a achar normal, passa a acreditar que é assim mesmo, até que algo quebra essa ilusão. E quando isso acontece, não dá mais para voltar ao mesmo estado. Você pode tentar ignorar, pode tentar voltar ao automático, mas algo dentro de você já viu, e aquilo que é visto não pode mais ser completamente ignorado. E isso cria um conflito. Um conflito entre continuar como antes, ou seguir por um caminho desconhecido. E esse caminho desconhecido assusta, porque ele não oferece garantias, não oferece controle, ele exige algo diferente, consciência. E consciência tem um preço, ela revela. E revelar significa enxergar coisas que estavam ocultas, padrões que você não queria admitir, comportamentos que você justificava, escolhas que você repetia sem perceber. E isso pode gerar resistência, porque é mais fácil culpar o externo, culpar circunstâncias, culpar pessoas, culpar o ambiente. Mas quando você começa a olhar para dentro, essa lógica muda. Você começa a perceber sua participação nos próprios padrões. E isso não é culpa, é responsabilidade. E existe uma diferença profunda entre culpa e responsabilidade. Culpa paralisa, responsabilidade transforma. Porque quando você assume responsabilidade, você recupera poder. O poder de mudar, o poder de escolher diferente. Mas isso exige clareza. E clareza vem da observação, da repetição da observação, de um olhar contínuo sobre si mesmo. E isso começa a revelar algo importante. Muitos dos seus comportamentos não são decisões conscientes, são respostas condicionadas, respostas aprendidas, automáticas. E enquanto você não percebe isso, você continua reagindo da mesma forma. Mas quando você percebe, algo muda. Surge um espaço, um intervalo. E esse intervalo é tudo, porque é nele que você deixa de reagir automaticamente e começa a responder. E responder muda tudo, porque não vem do impulso, vem da consciência. E essa mudança, por menor que pareça, tem um impacto profundo, porque quebra o ciclo, interrompe o padrão. E quando um padrão é interrompido, algo novo pode surgir. Mas o novo não surge de imediato, ele precisa ser construído. E construção exige repetição, repetição consciente. E isso é diferente da repetição automática, porque agora existe intenção, existe direção, existe escolha. E isso fortalece algo que muitas pessoas nunca desenvolvem completamente. Autonomia interna, a capacidade de se guiar, de não depender exclusivamente do externo para decidir, de não ser conduzido apenas por circunstâncias. E isso cria estabilidade, uma estabilidade que não depende do que acontece fora, mas do que está organizado dentro. E quando isso começa a acontecer, a forma como você vive muda, não porque o mundo mudou, mas porque sua relação com ele mudou. E isso altera tudo. Situações que antes geravam ansiedade passam a ser compreendidas. Reações que antes eram impulsivas passam a ser observadas. E aquilo que antes parecia incontrolável começa a se tornar manejável. Mas esse processo não elimina dificuldades. Ele muda a forma como você lida com elas. E isso faz toda a diferença, porque a vida não se torna perfeita, ela se torna consciente. E consciência transforma a experiência, transforma a forma como você interpreta, transforma a forma como você reage, transforma a forma como você escolhe. E isso gera um efeito acumulativo, pequenas mudanças internas, gerando grandes mudanças externas ao longo do tempo. Mas existe um ponto ainda mais profundo, algo que muitas pessoas evitam: o confronto com aquilo que foi reprimido. Porque ao longo da vida, você aprendeu a evitar certas partes de si, partes que não eram aceitas, partes que geravam desconforto,
partes que foram associadas à rejeição, e então você escondeu. Mas esconder não elimina, apenas desloca. E aquilo que é deslocado continua existindo, continua influenciando, continua aparecendo de formas indiretas. E muitas vezes aparece exatamente onde você menos espera, em explosões emocionais, em decisões impulsivas, em padrões repetitivos que parecem não ter explicação. Mas tem, sempre tem. E quando você começa a olhar para isso, começa a entender que essas partes não são inimigas, não são defeitos, são partes não integradas. E tudo o que não é integrado cria conflito. Mas quando você começa a integrar, o conflito diminui. Não porque desaparece, mas porque é compreendido. E compreensão transforma. Ela tira o peso, tira a confusão, traz clareza. E com clareza vem direção. E isso muda a forma como você se move na vida. Você deixa de ser empurrado pelas circunstâncias e começa a caminhar com intenção, mesmo que lentamente, mesmo que com dúvidas, mas com consciência. E isso é o que diferencia quem repete de quem evolui, porque evolução não é sobre velocidade, é sobre profundidade. E profundidade exige tempo, exige presença, exige disposição para continuar olhando, mesmo quando não é confortável. E é isso que constrói algo sólido, algo real, algo que não depende de motivação passageira, mas de estrutura interna. E quando essa estrutura começa a se formar, você percebe algo diferente, uma sensação de coerência, como se pela primeira vez suas ações estivessem alinhadas com algo mais verdadeiro. E isso traz uma forma de tranquilidade que não depende do externo, não depende de validação, não depende de aprovação. É silenciosa, mas firme. E isso muda tudo, porque a partir desse ponto, você não precisa mais fugir, não precisa mais se distrair o tempo todo, não precisa mais evitar a si mesmo, porque começa a existir um nível de aceitação. Não uma aceitação passiva, mas uma aceitação consciente de quem você é e de quem está se tornando. E isso abre espaço para algo ainda mais profundo. Transformação real, não superficial, não momentânea, mas contínua. E essa transformação não tem um ponto final, porque sempre haverá novas camadas, novos aspectos, novos entendimentos. E isso não é um problema, é o processo. E talvez seja isso que poucos entendem. A mudança não é um evento, é um caminho. E esse caminho começa sempre no mesmo lugar, dentro. Existe um ponto em que tudo começa a se alinhar, não porque a vida se torna perfeita, mas porque você para de lutar contra aquilo que ainda não compreende. E esse ponto não chega de forma repentina. Ele se constrói através de pequenas percepções, pequenos momentos de consciência, pequenas decisões que à primeira vista parecem insignificantes, mas que com o tempo mudam completamente a direção da sua vida. Porque a verdadeira transformação não acontece em grandes eventos. Ela acontece em detalhes, nos momentos em que você escolhe não reagir como antes, nos momentos em que você percebe um padrão e decide não repeti-lo, nos momentos em que você se observa ao invés de se julgar. E isso cria algo novo, uma forma diferente de se relacionar consigo mesmo, sem fuga, sem negação, sem necessidade constante de distração. E isso, para muitas pessoas, é algo totalmente desconhecido, porque a maioria foi ensinada a evitar o desconforto, a fugir de qualquer sensação que não seja agradável. Mas existe uma verdade que poucos aceitam. O desconforto não é o problema, ele é o caminho. Ele aponta, ele revela, ele mostra exatamente onde algo precisa ser visto. E quando você começa a enxergar dessa forma, tudo muda. O que antes parecia um obstáculo se torna um sinal. O que antes parecia um problema se torna um convite. E esse convite não vem do mundo externo, vem de dentro. É a sua própria mente tentando se reorganizar, tentando integrar partes que foram deixadas de lado, tentando construir algo mais coerente, mais inteiro, mais verdadeiro.
E isso exige algo fundamental: presença. Porque sem presença, você não percebe. Sem presença, você reage. Sem presença, você repete. Mas quando você começa a desenvolver presença, algo muda. Você passa a perceber antes de agir, antes de falar, antes de decidir. E isso cria uma diferença enorme, porque você deixa de ser conduzido pelo automático e começa a conduzir, mesmo que lentamente, mesmo que com esforço, mas com consciência. E isso, ao longo do tempo, transforma completamente sua realidade. Não porque o mundo muda, mas porque a forma como você interage com ele muda. E essa mudança é profunda, porque ela não depende de circunstâncias, ela depende de você. E isso traz um tipo de liberdade que poucas pessoas experimentam. Uma liberdade silenciosa, que não precisa ser provada, que não precisa ser mostrada, mas que é sentida internamente, de forma constante. E essa liberdade vem de algo simples: clareza. Clareza sobre quem você é, sobre como você funciona, sobre o que você repete e sobre o que você escolhe fazer a partir disso. Mas essa clareza não elimina desafios. Ela muda a forma como você os enfrenta, porque você deixa de ver dificuldades como algo injusto e passa a vê-las como parte do processo, parte do crescimento, parte da construção de algo mais sólido. E isso reduz o sofrimento desnecessário, porque grande parte do sofrimento não vem do que acontece, mas da resistência ao que acontece. E quando essa resistência diminui, algo se reorganiza internamente. E isso se reflete externamente, na forma como você se posiciona, na forma como você se comunica, na forma como você escolhe. E aos poucos, sua vida começa a refletir essa mudança, não de forma instantânea, mas de forma consistente. E é isso que cria transformação real: consistência, não intensidade momentânea, mas continuidade. E isso exige algo que vai além de motivação, exige decisão, a decisão de continuar. Mesmo quando não é fácil, mesmo quando não é claro, mesmo quando parece lento, porque é essa continuidade que constrói algo verdadeiro. E ao longo do tempo, você começa a perceber algo diferente. Uma sensação de alinhamento, como se pela primeira vez você estivesse caminhando na direção certa. Não porque alguém disse, mas porque você sente. E isso muda tudo, porque a partir desse ponto, você não depende mais tanto do externo. Você não precisa mais de validação constante. Você não precisa mais provar nada, porque existe uma base interna, uma estabilidade que sustenta suas escolhas. E isso traz tranquilidade. Não uma tranquilidade superficial, mas uma tranquilidade profunda, que permanece mesmo em meio ao caos. E isso não significa ausência de problemas, significa capacidade de lidar com eles, sem se perder, sem voltar completamente ao automático, sem se desconectar de si mesmo. E isso é raro, porque a maioria das pessoas vive em ciclos, ciclos de tentativa e abandono, de motivação e queda, de consciência momentânea e esquecimento. Mas quando você desenvolve consistência, isso muda. Você não precisa mais recomeçar do zero o tempo todo, porque algo dentro de você se mantém, algo se estabiliza, e isso permite evolução real. E talvez esse seja o ponto mais importante de todos. A transformação não é sobre se tornar alguém diferente. É sobre remover aquilo que impede você de ser quem já é. E isso muda completamente a perspectiva, porque você para de buscar fora e começa a reconhecer dentro. E esse reconhecimento é poderoso, porque ele não depende de nada externo. Ele depende apenas da sua disposição de olhar e de continuar olhando, mesmo quando não é confortável, mesmo quando não é fácil, mas é isso que constrói algo verdadeiro. E ao final de tudo, resta apenas uma pergunta: você vai continuar vivendo no automático, ou vai começar a viver com consciência? Porque essa escolha, por mais simples que pareça, define tudo, define seus padrões, define suas decisões, define sua direção.
E essa escolha não acontece uma única vez. Ela acontece todos os dias. Em pequenos momentos, pequenas percepções, pequenas decisões. E é isso que constrói uma vida diferente. Não grandes mudanças repentinas, mas pequenas mudanças consistentes. E com o tempo, isso se acumula, e se transforma, e se torna algo completamente novo. E talvez esse momento seja o início disso para você. Talvez algo aqui tenha feito sentido. Talvez algo tenha despertado. E se isso aconteceu, não ignore, porque esses momentos são raros, e quando aparecem, precisam ser reconhecidos, não como algo passageiro, mas como um ponto de virada. Agora existe apenas uma coisa a fazer: ser honesto consigo mesmo, olhar para dentro e reconhecer, sem julgamento, sem fuga, sem distração, apenas reconhecer, porque é dessa honestidade que nasce a mudança, e essa mudança não precisa ser anunciada, não precisa ser mostrada, ela acontece em silêncio, mas transforma tudo, e a partir desse ponto, nada volta a ser como antes, porque você viu, e aquilo que é visto nunca mais pode ser ignorado da mesma forma, e isso muda tudo. Se isso fez sentido para você, existe uma forma simples de marcar esse momento. Uma única palavra: despertar. Não como tendência, mas como decisão. E talvez essa seja a decisão que muda tudo.